vamos perceber que nem toda a cidade vai se conservar no estilo colonial, né? Os casarios vão se conservar no estilo colonial, uma vez que o patrimônio histórico nacional ele acaba não tendo o poder necessário, a força necessária de conservação, diferentemente da Unesco, né? Como nós vamos ver a cidade de Tiradentes, como nós vamos conhecer a cidade de Ouro Preto, que são Unesco, onde toda a cidade é conservada obrigatoriamente. Infelizmente nós sabemos que aqui na política nacional, infelizmente a verba ela até sai para conservação, para restauração, mas vai deixando pequenas parcelas de comissões ao longo do caminho, e quando chega onde deveria chegar toda a verba, chega insuficiente, né? Então, por isso, teremos essa má conservação. Mas essa rua na qual nós estamos caminhando, chamada de Rua Direita, essa rua ela é tombada pelo patrimônio histórico, sendo assim, os casarios eles não podem ser modificados externamente. E aqui nós teremos a oportunidade de conhecer as primeiras construções do século XVIII. A primeira construção do século XVIII, chamada de casebre ou chopana, serão aquelas construções térreas, como nós estamos observando aquela janela verde mais à frente. Tá? Isso porque as primeiras bandeiras que vêm para essa região, elas são compostas somente por homens que vêm justamente à procura do nosso ouro. Mas o intuito desses bandeirantes seria arrecadar o máximo de ouro possível e retornar para a sua terra natal. Mas, se deparando com a abundância do ouro na nossa região, a ganância ela vai falar mais alto e, obviamente, ao invés de irem embora, eles resolvem fixar a residência e explorar o ouro até o fim. Mas, obviamente, resolvendo fixar a residência, eles iriam trazer os seus familiares, mas esses familiares não iriam morar em casebres como aquele que vocês estão observando, e os ricos mineradores vão então fazer as suas construções mais luxuosas, mais suntuosas, chamadas de solar. A residência solar vai ser a residência de 2 andares, cujo no segundo andar nós teremos portas e sacadas. Quanto mais portas e sacadas a residência tivesse, mais luxuosa, mais ostentada ela seria. Tá? Observando também as janelas de vidro, sempre para o lado da rua, a janela de madeira para dentro da janela de vidro. Porque eu queria demonstrar que eu tinha condições financeiras de colocar vidro na minha casa, uma vez que o vidro ele vinha também do exterior. Ainda, vamos observar nos telhados, abaixo do telhado das casas, aquelas ondulações chamadas de eira e beira. Eira e beira seria uma forma de classificar a classe socioeconômica daquele morador. Se tivéssemos apenas uma ondulação abaixo do telhado principal, seria uma família de classe média, seria uma família de eira, apenas eira. Se nós temos uma família de classe alta, eira e beira. Porém, nós tínhamos aquela família que tinha condições financeiras, mas não colocava nem eira nem beira na sua casa para sonegar impostos da coroa portuguesa. Tal como tínhamos aquelas pessoas que às vezes não tinham nem o que comer dentro de casa, mas colocava a eira e a beira para dizer que era uma família importante dentro daquele vilarejo, dentro daquele arraial. Terceira construção do século XVIII, essa amarelinha que nós estamos vendo, aquela branca com janelas cinzas, chamado de sobrado. A residência sobrado, ela foi criada pelos atrasadinhos, é como nós chamamos, aqueles desbravadores que vieram para o nosso estado à procura da nossa riqueza, porém, ao chegarem aqui, eles já se depararam com as minas de ouro tomadas e sendo exploradas, e eles precisavam arrumar um meio de sobreviver, já que eles já haviam vendido tudo o que eles tinham em seu país de origem. Tá? Ao chegarem aqui, eles se deparavam com grandes quantidades de ouro, mas se deparavam também com muitas pessoas morrendo de fome. Imagine você sendo milionário, mas morrendo de fome por não conseguir comprar mantimento para se alimentar. No período do século XVIII, as nossas cidades históricas, elas chegaram a ter mais de 200 mil pessoas, tá? Entre os anos de 1710 e 1730, eram mais de 200 mil pessoas morando nessa região à procura do nosso ouro. Nós tínhamos o ouro em abundância, mas nós não tínhamos agricultura. O solo aqui não era propício para a agricultura. Então, todo tipo de alimentação que você iria comprar, viria de fora. Por exemplo, o sal vinha de Mossoró, Rio Grande do Norte. Para se comprar 1 quilo de sal, gastava-se em média 3 quilos de ouro.
O óleo, ele vinha de Santa Catarina, que era o óleo de baleia. Gastava-se em média 2,5 kg de ouro para se comprar 1 litro de óleo. Aquelas pessoas que chegaram por último, eles chegavam com uma reserva de alimento, até conseguirem se estabelecer. Ao se deparar com aquela cena de muitas pessoas morrendo de fome, essas pessoas começam a pagar um preço absurdo por um punhado de mantimento, um punhado de arroz, um punhado de sal, um pouquinho de óleo. Então, eles superfaturavam o preço do alimento. Daí hoje, quando nós vamos comprar algo, e esse algo está um pouco mais caro, nós falamos, nossa, mas está o preço de ouro. E aí, essas pessoas, elas constroem um espaço, tá? Aquele pequeno casebre onde ela iria morar. E daquele casebre, na verdade, ela faz o seu comércio, ela começa a ver que é uma situação rentável para ela, vender mantimento a peso de ouro. Então, aonde ela iria morar, inicialmente, se torna a loja desse comerciante, desse mascate, e ele vai morar no que sobra da loja, que é no segundo andar, daí denomina-se o nome da construção de sobrado. Então, os 3 tipos de construção do século XVIII, casebre ou chopana, as construções térreas, solar, segunda construção, ou construção do rico minerador, sobrado, a construção do comerciante do século XVIII. Essa igreja na qual nós estamos em frente é a Catedral de Nossa Senhora do Pilar. A primeira capela construída nesse local foi construída entre os anos de 1701 a 1702, porém, em 1709, essa capela ela foi incendiada por um grupo de emboabas que passaram por essa região. No ano de 1730, é fundada a Ordem dos Homens Abastardos da Vila del Rei, que seriam as pessoas com maior poder aquisitivo. E logo que eles fundam essa irmandade, eles pedem autorização para que uma nova igreja pudesse ser construída no local da capela. Essa ordem, ela é dada, essa autorização, ela é dada no ano de 1749. Inicia-se a construção desse atual templo que vocês estão observando, e a construção ela vai se estender até o ano de 1786. Tá? Essa igreja ela vai ter aproximadamente 350 quilos de ouro trabalhado em seu interior. E dentro da nossa visitação, nós iremos falar muito de alguns estilos de arte trabalhados dentro das nossas igrejas, tal como barroco sessentista, barroco setentista e estilo rococó. A arte barroca de origem italiana, porém vocês irão muito ouvir falar barroco português, por ter sido os portugueses que introduziram a arte barroca nas igrejas aqui do estado de Minas Gerais. Iremos falar também um pouco da questão do sincretismo religioso, uma vez que a mão de obra escravizada africana, quando ela é trazida para o Brasil, além deles perderem a liberdade física, eles perdiam também a sua identidade espiritual, uma vez que eles eram obrigados a abandonar a sua crença, a sua religião e aceitar o catolicismo como a única religião existente naquela época. Amanhã, em Ouro Preto, inclusive, nós vamos conhecer a igreja de Santa Efigênia, vamos conhecer a Basílica do Pilar, que é a segunda igreja mais rica em ouro do Brasil, e vamos falar da questão da igreja de Nossa Senhora do Rosário, aonde os negros, além de serem obrigados a abandonar a sua crença, a sua religião primária, posteriormente eles acabam sendo expulsos de dentro da sua própria igreja católica, pois os brancos haviam necessidade de utilizá-la, pois a igreja principal ainda estava em fase de construção. Então, além de você ser obrigado a esquecer a sua religião, quando você começa a aceitar a religião que lhe é imposto, você acaba sendo expulso da sua própria igreja. E aqui, em São João del Rei, hoje, está acontecendo algo bem parecido. Nós temos aqui a Catedral de Nossa Senhora do Pilar. Ela está passando por uma restauração. Então, todas as funções aqui da Catedral do Pilar foi transferido para aquela igreja que vamos ver ali em frente, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Então, vamos caminhando até a igreja do Rosário.